Isabel, isto está ligado? Toda a gente leu o livro? Não, se leram o capítulo, eu avanço para outra situação. Se não leram, não, é que ajudava-vos mais se avançássemos para uma outra situação. Pronto, não também ir para essa situação sem perceberem o que está para trás, se calhar não dá muito jeito. Pronto. Alguém se lembra, da última vez fui eu, alguém se lembra, além do futebol, do resultado de futebol, alguém se lembra onde é que ficamos? Ficamos aqui. Ficamos em que rei? Qual era o rei? O que é que aconteceu ao Salomão? Morreu. Mas antes de morrer... Mas Salomão tornou-se um rei sábio, depois desobedeceu a Deus. Depois... Mas Deus... A primeira parte esqueça. Esqueça para o que eu quero, onde eu quero chegar. E Deus disse que no tempo dele que o reino não seria destruído, mas seria no reino dos seus descendentes. Não sei se foi isso que foi dito aqui. Exatamente. O rei, o Salomão, a primeira coisa que pediu foi a sabedoria e a justiça para governar o povo, mas depois esqueceu-se disso. E acabou por entrar em loucuras, e essas loucuras fizeram com que o reino de Israel se dividisse. E é precisamente a divisão do reino que nós vamos agora tentar perceber porque é que aconteceu e o que é que significou para o povo de Israel essa divisão. Se leram o capítulo, vamos avançar aqui as datas, porque as datas estão lá definidas, estão lá ditas com clareza, e o reino é dividido em duas partes. A parte norte e a parte sul. A parte norte acaba por ser chamada... Como é que se chama a parte norte? Além de norte, chama-se Israel. E tem a capital na... Alguém sabe? Na Samaria. Senão, para avançarmos. E depois... Alguém sabe também por quantas dinastias é composta a parte norte do reino? E falamos já agora do reino dividido. 10 tribos. Significa que sobraram 2 para o reino de Judá, para o reino do sul, e que tem a capital em Jerusalém. A divisão do reino acontece, então, por incúria e pela desobediência do povo a Deus
E o povo era sempre simbolizado no rei. Não é? A unidade do povo de Israel depois dos patriarcas, dos juízes, aparecem os reis, e agora dá-se a separação e a desunião das várias tribos do reino de Israel, que de agora em diante chamar-se-á o Reino do Norte, o Reino de Israel. Quando nós ouvirmos os profetas falarem do Reino de Israel, colocamos sempre o Norte, que tem a capital na Samaria. Quando se fala de Judá ou de Sião, falamos do Reino do Sul, das duas tribos do Sul. Isso acontece ou acontecerá porquê? Porquê é que acontece a divisão do reino? Quando falávamos há 3 meses atrás, já foi há 3 meses mais ou menos, quando falamos do Salomão, eu fiz uma pergunta que depois algumas senhoras ficaram escandalizadas quando eu disse que o rei tinha 300 mulheres. Não é? Aconteceu que o rei, para manter aquela gente toda, para manter todo o status que tinha, o que é que começou a fazer? O que é que os nossos, sem ferir ninguém, o que é que os nossos governantes, quando não têm dinheiro, fazem? Quebra mais impostos. E então o rei Salomão começou a cobrar mais impostos ao povo. A determinada altura, o que é que aconteceu? Aconteceu que, entretanto, o rei morre e sobe ao trono de Israel aquele que é o seu filho e que se chama... E então, imaginava o povo que aquele rei iria ser mais simpático, mais benevolente, e ele, o que é que diz? Diz assim no primeiro livro dos Reis: o meu pai pôs um jugo pesado nas vossas costas. Eu vou... Qual será a palavra que ele pôs a seguir? Retirar? Ao contrário. Eu vou aumentar esse jugo. Quando o povo esperava que o rei fosse mais simpático, fosse mais benevolente com o povo, o rei fez precisamente ao contrário. Diz: o meu pai era assim, mas eu ainda vou ser pior. E então, as 10 tribos do norte tomaram uma decisão, que foi: se é para ser assim, nós vamos criar aqui uma cisão, e acontece a cisão. E escolhem e aclamam como rei, não aceitaram aquele rei, e escolhem como rei uma outra pessoa que se chama Jeroboão, e passa a ser o rei do norte, o rei de Israel. Neste reino de Israel, ou melhor ainda, antes de chegarmos à divisão,
O rei Salomão não foi, depois caiu em desgraça no final da sua vida, mas antes de cair em desgraça, procurou que a unidade do povo de Israel fosse, de alguma forma, marcada por algumas coisas. E foi no Templo de Salomão, que aparece compilada a tradição já vista. Foi no Templo de Salomão que aparecem compilados em livro, deixai dizer assim, os primeiros 5 livros da Bíblia, que são, chamamos nós, Pentateuco. Que conta o quê? O Pentateuco. O que é que acham que trata o Pentateuco? Primeiro livro da Bíblia, que pertence ao Pentateuco, a criação. Segundo livro da Bíblia, o Êxodo, a saída, a libertação do povo de Israel, do povo escolhido, das mãos dos egípcios. Terceiro livro, Moisés é escolhido para conduzir o povo de Israel através do deserto e é-lhe dado um conjunto de leis que regem e que devem reger o povo de Israel. Depois os outros 2 livros, o Levítico e os Números, que têm o quê? Os números têm o recenseamento. E o Levítico? Assim, tem algumas como sabem, a nossa Constituição tem não sei quantos artigos, mas depois aqueles artigos são subdivididos e não sei o que mais. E o Levítico trata um bocadinho disso, não só, mas também isso. Há aqui então, na divisão do reino, uma crise que é política, em primeiro lugar, mas também não é só política, é também religiosa. E é religiosa porquê? Primeiro, a divisão das tribos ou significa que o povo é desmembrado. Não é? Automaticamente, ao ser desmembrado, as políticas são diferentes. Depois perceberemos, ou vamos perceber, que o Reino do Norte deixa, de algum modo, deixa de ter o templo e procura fazer o quê? Criar novos templos, ou criar novos espaços de culto. O Reino do Norte é essencialmente um reino que deixa de lado a presença de Deus, de alguma forma esquece o Deus de Israel, o Deus que os tinha escolhido para cultivar, para adorar outros deuses. E sabem quais são os locais de culto que o Reino do Norte faz? Dan e Betel. Bem, o Reino do Norte, de algum modo, deixa-se levar pelas idolatrias que
características dos povos à volta do povo de Israel. Não é? A idolatria passa a ser a grande religião do Reino do Norte. Haverá depois politicamente, economicamente, mas essa parte não nos interessa tanto, e por isso é que eu não queria ir por aí, preferia ir pela questão mais, pela situação religiosa, e vamos lá chegar, pela situação religiosa do povo de Israel, para percebermos de facto que com a queda da unidade, com a queda do reis, passa o rei enquanto sinal de unidade, não é? O rei enquanto sinal de escolha pessoal de Deus para ser o representante de Javé naquele reino. Acontece que começam a aparecer outras pessoas que são a consciência religiosa do povo de Israel. Não é? E quem são esses que passam a ser a consciência religiosa? São os profetas. Não é? Os profetas passam a ser a consciência religiosa do povo de Israel. Do povo de Israel, não. Do povo de Judá. Não é? Porque o povo de Israel, o Reino do Norte, abdica de Deus e dedica-se ou dá o seu coração aos deuses pagãos e começam a dizer: estes são melhores que o nosso Deus. Não é? O nosso Deus, dizíamos nós que era um Deus todo-poderoso, mas o certo é que com a queda da Samaria, e que o livro retrata também a queda da Samaria em que ano? Alguém sabe? Podem ir lá ver o livro. Em? Não, o livro só diz uma data. Aqui diz 22, 21. 932? Não, a queda da Samaria não. Olha para a frente. O 932 é a divisão do reino. Depois, a queda da Samaria está na página 54. 722 ou 721. Pronto. A queda da Samaria significa o quê? Significa que o reino de Israel é absorvido por quem? Pelos assírios, não é? Pela Assíria. Mas o reino de Judá só é conquistado pela Babilónia, está lá também. Diz assim: a queda definitiva de Jerusalém, 587. significa 200 anos depois, não é? Sensivelmente. Depois há aqui várias teorias ou várias formas de achar, porque acham que uns acham que foi 536, outros 587, mas deixamos essas que não são pormenores, mas que para o nosso caso até não interessam assim tanto, estas questões teológicas de datas e não sei o que mais. Interessa-nos é perceber que há aqui uma divisão clara entre o reino, que passam a ser dois. Há um reino que abandona a Deus, há a queda desse reino e a queda dessa capital, e que passam a ser subjugados pela Assíria.
O reino de Judá mantém-se mais 200 anos e ao final desses 200 anos, lá no 587, dá-se a queda da cidade de Jerusalém, que era a capital do reino de Judá, do Reino do Sul. Com a queda de Jerusalém, há a queda de quê? O que é que cai com Jerusalém? Cai o templo, tudo fica destruído, o povo de Israel sem o templo, ou o povo de Judá sem o templo, deixou de existir. É por isso que nós às vezes ouvimos algumas, a propósito da guerra, e ainda por cima hoje faz um ano que a guerra começou, ouvimos algumas coisas da guerra, alguns comentadores que não percebem nada da história de Israel. Não é? E para perceber a guerra, se calhar é preciso perceber alguma da história de Israel. Não é que a história de Israel justifica a guerra como ela está a acontecer. Mas esta divisão que nós estamos a ver agora é a divisão que nós sentimos hoje. Não é? Aquilo não foi inventado. Não é? Às vezes nós ouvimos alguns comentadores, dá a impressão que inventaram aquela divisão, mas a divisão não tem 50 anos ou 60, como alguns querem fazer do final da Segunda Guerra Mundial. A divisão vem daqui. E se contarmos 972 até agora, já dá muitos anos, não é? Já dá aqui muito tempo, muitas guerras, muitos aborrecimentos, muitas coisas que as pessoas não se entendem e vão se entendendo depois, como nós às vezes também não nos entendemos uns com os outros e não é fácil, não é? Mas o que e para avançarmos, até porque depois quero chegar lá a outra questão que me parece mais importante do que esta, com a queda de Jerusalém em 587, então o que é que significa? Significa que o povo de Judá perde o templo, o templo é sinal da presença de quem? De Deus. Perde. Quem mais é que perde? Se nós agora formos engolidos pelos espanhóis, quem é que vamos perder? Vamos perder a nossa autonomia, íamos perder o Marcelo. Não é? Aqui o povo de Judá perde também o rei. E perde porque é conquistado por uma outra nação, perde também a terra. O povo de Judá fica sem templo, sem rei e sem terra. Neste perder o templo, perder o rei e perder a terra, o povo de Israel vai se adaptando às novas formas de viver e foi-se adaptando a uma nova vida, mas foi também adaptando a sua forma de ver Deus. Não é? A sua pertença a Deus, a sua forma de ver Deus é naturalmente diferente de quando tinha um templo, de quando tinha um rei e de quando tinha uma terra. Com esta queda de Jerusalém, boa parte do povo, ou grande parte do povo, encontra-se no exílio.
onde, sem templo, sem rei e sem terra, tenta adaptar-se a novas formas de vida e de compromisso com o seu Deus. No exílio, florescem então uma literatura que retrata o quê? O que é que retratará a literatura judaica no tempo do exílio? Alegrias? Não. Tristezas, desolações, saudade do que estava para trás, saudade de uma terra que ficou distante do que tinham antes. E é por isso que, se bem se lembram, num dos domingos da Quaresma, há um salmo que diz assim. O salmo está sempre lá, nós cantámo-lo, é num dos domingos da Quaresma. Se não me engano, no 4º domingo da Quaresma. E que diz assim: se eu de ti me não lembrar, Jerusalém, fique presa a minha língua. Não é? Porquê? Porque o povo de Israel sentia a saudade de Jerusalém. Sentia a saudade daquela que era a sua capital de Judá. Bem? Depois o salmo, há quem não goste muito do salmo cantado, há quem goste mais da versão daquele cantor americano, como é que se chama? Esqueceu-me o nome. Paul Simon, não é Paul Simon, é o... Não é. O Leonardo. Não é o Leonardo Cohen, não. É um... Há uma versão de um cantor americano do vosso tempo, é de 1960 e qualquer coisa. Em português chama-se o Rios da Babilónia. Ou isso. É isso, pronto. Ele não inventou nada, ele pegou no salmo e musicou uma coisa mais do nosso tempo, mais de rock ou de country, ou chamemos lá o que quisermos. Da destruição de Jerusalém em 587, depois sabem que há uma outra destruição. Ou não? Sim. Quando? No ano 70 depois de Cristo. Este tempo todo, assim, 6 séculos, 5 séculos, mais assim, 6, sensivelmente, é um tempo de quê? De incertezas, um tempo que naturalmente será de uma incerteza relativamente àquele povo, ao povo de Judá, mas também de incerteza do futuro da sociedade judaica. Não é? Que acharam que a partir dali nunca mais existiriam. Não é? Porque foram sempre sendo subjugados, conquistados por outros. Não é? Foi a Babilónia, depois foi não sei quem, depois não sei quem, até chegar aos gregos, antes dos romanos, e no tempo de Jesus eram os romanos. Todo este tempo, a Bíblia chama-lhe o tempo do segundo templo.
não é? Depois perceberemos, já não vai ser comigo, vai ser com o próximo, que mesmo sendo subjugados, mesmo sendo deportados, a determinada altura, há um rei que lhes diz: pá, vós até vos tendes portado bem, vós até tendes sido pacíficos, e por isso eu vou deixar-vos reconstruir o templo. O exílio representa então um trágico fim da independência nacional, com a queda da dinastia de David no reino de Judá. O exílio não só abriu um novo capítulo na história da formação bíblica, como também na história do povo judeu após o regresso do exílio. No regresso do exílio, quando esse rei disse: vós tendes-vos portado bem e por isso eu deixo-vos novamente ir para o reino de Judá. Então os deportados o que é que começaram a fazer? Começaram a organizar a sua vida comunitária, começaram a procurar, a encontrar aqui formas de viver comunitariamente, tentaram reviver da melhor forma possível a sua vida e as tradições da sua terra. Bem, as tradições, mesmo deportados, mesmo exilados, houve sempre aquilo a que a Bíblia chama o resto de Israel. Bem, houve sempre um grupinho, vamos imaginar que somos nós o resto da vigararia de Matosinhos. Tudo foi destruído e nós ficamos como o resto de Matosinhos, e esse resto não deixou que as tradições acabassem, não deixou que a sua relação e a sua proximidade com Deus fosse totalmente abandonada. Tentaram, além de se dedicarem à agricultura e ao comércio, mesmo longe do templo, tentaram manter a viva em Javé, apesar do povo estar ameaçado pelo sincretismo religioso, apesar de, à sua volta, haver milhares, centenas de milhares de deuses, dos deuses pagãos, houve sempre ali um resto que se manteve fiel àquele que era o seu Deus. E é aqui que aparece uma outra categoria religiosa. Não é? Desapareceram os reis, há ali os profetas do exílio, e aparece agora aqui uma categoria religiosa que ficou com a responsabilidade de não deixar quebrar, como diz lá o profeta Isaías, a cana que ainda fumega. Quem é que terá sido? Não diz no livro. Diga alto, sem medo. Os sacerdotes, né? Aparecem, o sacerdote no exílio surge esta instituição de grande valia que é o sacerdócio. Né? Apareceram aqui os sacerdotes e que foram. Os sacerdotes não tinham
Qual era o papel dos sacerdotes no tempo do templo? Era zelar pelo templo. Agora não havia templo, os sacerdotes não tinham a obrigação de zelar pelo templo porque não havia templo. Então o que é que eles procuraram a fazer? Qual foi a sua preocupação? Foi passar a escrito aquilo que eram as tradições orais, aquilo que eram as tradições da fé em Deus. Não é? Passaram a escrito aquilo que já existia, aquilo que eram as normas e as leis do povo escolhido, do povo hebreu, naturalmente reinterpretando algumas coisas segundo a experiência daquele povo, de um povo que vivia exilado, subjugado, maltratado e por aí adiante, ainda que o povo não fosse assim tão maltratado quanto isso. Surge então esta nova tradição organizada que é a literatura sacerdotal, né? Que se nós pegarmos na Sagrada Escritura, se pegarmos na Bíblia, todos os livros da tradição sacerdotal aparecem com a letra, identificados com a letra P. Se formos à Bíblia, todos os livros da tradição sacerdotal aparecem identificados com a letra P. Esta literatura foi preparada pelos exilados, mas também para exilados. Os sacerdotes exerceram, por isso, um papel importante, apesar das suas limitações, apesar de estarem longe do templo, procuraram ouvir o povo em torno da palavra de Deus e, com isso, surge a importância do livro, da Tora. É aqui que os judeus, o povo hebreu, começa a perceber ou começa a dar importância àquilo que é o seu livro. Agora e acho que é muito mais interessante estarmos, não é que a situação política, geopolítica, essa situação não seja importante para nós, mas se lerdes o capítulo, percebereis com toda a certeza qual é a situação política e geopolítica de então. Percebereis qual é o contexto que o povo de Israel, ou o povo hebreu, o povo escolhido, vive quando é deportado. Mais importante do que isso, parece-me a mim, é nós percebermos que, apesar do povo estar deportado, exilado, Deus não abandona aquele povo. E o povo vai percebendo que Deus não o abandona. Não é? Apesar de 10 tribos terem abandonado a Deus e terem construído novos templos de culto, há sempre aqui uma tribo que não abandona a Deus. Não é? E essa tribo é aquela que depois nós, no nascimento de Jesus, aparece como a tribo de quem? Se nós formos lá à genealogia de Jesus,
o São Mateus faz, não é? Diz assim, Jesus é filho de José. José era filho de José, bem lá para trás e chega a quem? A David. Não é? Mas são todos da mesma tribo. Não é? E é essa tribo que fica, ou que tem a responsabilidade de não deixar que Deus seja esquecido. Não é? Os profetas do exílio são essencialmente dois. Vamos esquecer o Jeremias e vamos falar apenas do Isaías. Sabeis que o Isaías são 3. O livro do profeta Isaías, nós podemos dividi-lo em três Isaías. Depois não vamos ter tempo de lá chegar a essas coisas, mas é o profeta Isaías e o Ezequiel. Nós vamos aqui tentar encontrar momentos em que é claro na forma como estes dois profetas são esperança e consolação para o povo hebreu. Se nós formos ao profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 27, vemos que o profeta de algum modo é a porta-voz de uma queixa do povo hebreu. E qual será a queixa? O povo sente-se esquecido e abandonado por Deus, não é? E o profeta diz-lhes precisamente o contrário, não é? O povo sente-se esquecido e abandonado por Deus e o profeta diz-lhes Deus não vos esquece, dá-lhes uma mensagem de conforto, mas dá-lhes também uma mensagem de esperança. Né? Diz-lhes que a culpa não é de Deus. Diz-lhes que a culpa é deles. Né? Diz-lhes que, de facto, se sentem abandonados foi pelos pecados e por aquela que foi a sua história. Né? Mas sempre o profeta Isaías tem sempre esta preocupação de dizer, de facto é verdade que nós estamos esquecidos por Deus, de facto é verdade que nós nos sentimos abandonados por Deus. Não é? De algum modo o profeta vai-lhes dando alguma razão para depois lhes dizer, tudo bem, tendes alguma razão, mas não a tendes toda. Não é? A razão pela qual vós sentis esse abandono e esse esquecimento é porque vós vos comportastes desta forma. Não é? Mas vai acontecer e aparecem então as palavras de consolação e as palavras de esperança. Depois, no capítulo 41, no versículo 10, acontece a mesma coisa. Acontece que neste capítulo é o capítulo dos oráculos da salvação, não é? onde
onde o profeta usa a expressão que nós ouviremos no tempo do Advento: não temais, não temas, porque vai acontecer, porque vai ser assim, vai ser assado, vai ser desta forma, vai ser daquela. Não é? Acontece aqui o anúncio da salvação, acontece o anúncio de um tempo novo para aquele povo que se mantém fiel ao seu Deus. Depois temos o capítulo 49, o versículo 14, onde o profeta usa a imagem da mãe para dizer que o povo de Israel, ou o povo hebreu, não se comportou como uma mãe para com os seus filhos, mas Deus é uma mãe que não abandona os filhos, não é? E é aqui está aquela expressão que diz: ainda que a mãe abandonasse os filhos, não é? Depois temos num outro capítulo, no capítulo 46, do versículo 1 ao versículo 13, o profeta faz o contraponto entre os deuses pagãos e o Deus de Judá, o Deus dos hebreus, não é? E diz: a ação dos ídolos é esta, a ação do nosso Deus é totalmente diferente, não é? E neste capítulo, nestes versículos, que aparecem três verbos muito importantes no profeta Isaías, que é o verbo carregar, o verbo transportar e antes o verbo levar. O verbo levar na Bíblia significa ou é usado para dizer que Deus nos leva com cuidado e com carinho, não é? É um Deus que nos carrega como a mãe carrega o filho ao colo. É um Deus que nos leva com todo o carinho, com todo o amor que tem por nós, não é? O verbo levar na Sagrada Escritura tem esta dimensão de alguém que cuida do outro com todo, vou ficar sem bateria, com todo o cuidado, com todo o amor. O verbo transportar para o povo judeu ainda hoje significa a adoção filial. Ainda hoje os judeus dizem, quando adotam alguém, que estão a transportar aquela pessoa, né? Estão a levar aquela pessoa para um novo estado de alma, uma nova vida, e por aí adiante, né? E o profeta diz precisamente isso. Diz que Deus transporta, carrega, leva aquele povo, independentemente das suas ações, independentemente da sua forma como se comportou.
Depois o profeta Isaías, no capítulo 17, expressa também aqueles que eram os sentimentos dos exilados em relação aos opressores. Expressa aquilo que os opressores fazem em todos os tempos, não é? Que são orgulhosos, são dominadores, são tudo isso, mas lembra ao povo de Israel, ou ao povo hebreu, que essa forma de atuar e de agir não terá grande futuro, porque os deuses pagãos vão abandonar aquela forma de se comportar, porque o único Deus que não abandona é o Deus do povo escolhido. O profeta, um outro profeta, e para não demorar muito mais tempo, é o profeta Ezequiel, em que em algumas passagens mostra que vai acontecer que em pouco tempo o povo judeu será libertado da escravidão. Se forem à vigília pascal, a última leitura da vigília pascal do Antigo Testamento é sempre do profeta Ezequiel. E diz o quê? O que é que diz? Alguém se lembra? A Páscoa já foi há muito tempo. Mas diz assim: dar-vos-ei, eu sou o vosso Deus, e arrancar-vos-ei o vosso coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Né? O profeta anuncia-lhes uma nova forma de ser, porque haverá a transformação do coração de pedra, um coração empedernido, para um coração de carne, um coração dócil, um coração que é habitado pelo Espírito de Deus. E para terminar, apenas voltava novamente ao Salmo e depois terminamos com o Salmo, para rezarmos o Salmo 137, e que diz: se eu de ti me não lembrar, Jerusalém fique presa a minha língua. Para nos fazer entender, ou para fazer entender ao povo de Israel, que Jerusalém continua a ser a capital, continua a ser o centro daquele povo, mesmo que não esteja lá. Não é? Mesmo que o povo não vá a Jerusalém, mesmo que o povo não possa ir a Jerusalém, mesmo que o povo não tenha um templo, um rei e um profeta e uma terra, não pode esquecer-se de Jerusalém. Jerusalém, para o povo judeu, para o Reino do Sul, era a capital. Não é? Mas era mais do que a capital. Em algumas passagens da Sagrada Escritura, aparece lá uma outra designação de Jerusalém, não é? Que é Sião. Não é?
E Sião era o monte onde o povo judeu acredita que estava Deus. Não é? A Sião é o monte onde está Deus, onde Deus se manifesta àquele povo. Não é? E por isso a cidade de Jerusalém é muito mais do que o território e aquela terra. Não é? É muito mais do que isso. Para o povo judeu, é o centro da sua identidade, é o centro da sua terra. Não é? Depois percebemos também que é para os muçulmanos e depois andam ali em guerras e não sei o que mais. Mas é também para Jesus. Não é? Ainda ontem o texto do Evangelho o que é que nos dizia? Que Jesus ia a caminho de Jerusalém. Não é? Jerusalém é a meta de cada um de nós. Há de ser a meta dos judeus, mas é também a meta dos cristãos, na medida em que Jesus se encaminha para Jerusalém, morre em Jerusalém, com a morte acaba um tempo, mas 3 dias depois, com a ressurreição, também em Jerusalém, começa um novo tempo, começa uma nova humanidade. E esta nova humanidade surge e ressurge de muita destruição e de muito pecado, de muita fragilidade, de muitas asneiras individuais, mas asneiras também coletivas. Não é? Jerusalém há de ser a razão, há de ser a meta da nossa vida. Não é? Por isso é que depois lá nós no tempo de Advento há um salmo que diz: alegrei-me, quando me disseram vamos para a casa do Senhor e não sei o que mais, mas o Ferreira dos Santos depois fez também numa das antífonas do tempo de Advento, fez um cântico que nós cantamos muitas vezes, ou quase sempre no tempo de Advento, em que somos desafiados a caminhar para Jerusalém. Alegra-te, Jerusalém, a Jerusalém é a consolação e aquelas coisas todas que diz lá o cântico do Ferreira dos Santos, para nos fazer entender que só tem sentido a nossa vida se nós formos capazes, como o povo de Israel, de perceber que cometeu muitos erros e os erros saíram-lhe caros, não é? Porque foram deportados, viveram exilados, foram maltratados, ficaram sem templo, sem rei e sem terra, mas Deus não os abandonou, Deus não se esqueceu deles, Deus fez com eles um caminho e um caminho de dizer: olha, eu até vos dou, no meio destas coisas todas, até vos mando o meu filho para que vós regresseis a mim. Não é? O filho é o que de melhor tem o pai. O pai não tem nada melhor que um filho. E dá-nos o filho, não é? E nós ainda matámos o filho, mas mesmo assim ele não se envergonha, dizia ontem a segunda leitura, de nos chamar irmãos. Não é?
É um Deus que não se envergonha de chamar de nós sermos filhos dele. É um Deus que nos dá o melhor que tem e, mesmo assim, nós damos cabo do Filho, damos cabo daquele que é nosso irmão e ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Não é? E por isso, aqui será importante com toda a certeza nós sabermos a data em que o reino foi dividido, será importante sabermos em que ano a Samaria foi conquistada, será importante sabermos o ano em que Jerusalém foi destruída, será importante essas coisas todas, mas mais importante do que isso é que a nossa experiência, que nós sejamos capazes de olhar para o fio condutor do povo judeu e dizer aquilo que é o povo judeu é aquilo que eu sou individualmente e comunitariamente, né? É aquilo que eu sou. Pecador, alguém que se esquece de Deus, alguém que acha que Deus o abandona, alguém que acha que só acontece coisas más a mim e não acontece aos outros. Não é? Porque nós somos assim, andamos sempre a lamentar-nos, só nos acontece a nós somos os mais desgraçadinhos de todos, mas sabemos que no meio das nossas desgraças, no meio das nossas infidelidades, Deus dá-nos sempre a esperança, é um Deus que é consolador e é um Deus que é salvador em Jesus Cristo. Está bem? E por isso vamos hoje, em comunhão com o Papa Francisco, ele que assumiu o pedido do Patriarca de Jerusalém, de nos pedir, o Patriarca pediu ao povo judeu que hoje fosse um dia de oração pela paz, que hoje fosse um dia de jejum pela paz. O Papa assumiu isso para a Igreja Universal. Certamente cada um de nós, hoje, ao ver as imagens, reviu muita coisa, pede a Deus que aquelas coisas, que aquilo acabe e que eles sejam capazes de se entenderem uns com os outros e que acabe a guerra. Mas, pronto, vamos, se não tivermos mais possibilidade nenhuma, temos a possibilidade de rezar para que, de facto, Deus possa colocar um coração de carne no